Boa noite a todos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mais uma aula, mais um módulo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é a aula carro-chefe do nosso curso da salvação. Hoje nós vamos falar sobre graça e reino, a diferença entre graça e reino, e é a partir desta aula que nós vamos definir como que está a sua mente sobre o ensino da salvação. A partir desta aula vai ser a divisória, vai ver se você ainda está engrenando, se o Espírito Santo já clarificou mais a sua mente, se você já conseguiu entender essa profundidade acerca da salvação, acerca do homem, tanto quanto pecou, quanto foi salvo no espírito, na alma e no corpo, sobre o Cristo oculto, sobre tudo o que nós já estudamos e vimos e ouvimos na palavra de Deus, aqui na Bíblia, o que foi falado. Agora, este módulo, esta aula de graça e reino, vai ver como que você está nos estudos. Por quê? Porque o próximo módulo, se eu não me engano, vai falar sobre a predestinação, ou vai vir logo abaixo sobre a predestinação. Quando chegar na predestinação, é uma aula um pouco mais extensa. Eu vou ter que detalhar alguns assuntos, porque você tem que estar com um nível começando a amadurecer espiritualmente. Então, preste atenção nessa aula. É uma aula maravilhosa, gostosa de aprender. Eu amo esta aula. Foi onde abriu o leque acerca que a salvação não se perde. Foi onde eu aprendi sobre o reino, a diferença do que é graça, do que é reino. Então, Bíblia na mão, marca-texto, caneta em gel, um livro que, se você está anotando, ou se você está anotando na sua Bíblia, vamos para a aula. Então, o que é graça? Na Bíblia você vai entender que graça, anota aí, você vai entender na Bíblia, quando se fala de graça, ela vai estar falando sobre salvação em Cristo, ato de justiça de Cristo, veste branca, sangue, né, livre da condenação. Então, quando usar esses termos, quando você ouvir estas palavras, né, vai estar falando da graça. Agora, reino, você vai ouvir falar que reino é por obras, atos de justiça, porque tem uma diferença de ato no singular e de atos de justiça. Ou seja, o ato de justiça foi de Cristo para nos salvar. A partir daí, quando eu aceito a Cristo, salvo no Espírito, eu começo a amadurecer, a salvar a minha alma através agora dos atos de justiça de Cristo em mim, fazendo por Ele as obras. São os atos de justiça, as obras de justiça acerca de Cristo para o reino, ok? Quando você ouvir falar na Bíblia de veste de linho fino, né, que são vestes bordadas, né, tem a veste branca, só que à medida que nós vamos fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo, ele vai sendo como se fosse uma costureira, uma bordadeira, e vai tecendo essas vestes brancas, formando uma veste de linho fino, veste de vencedor, vestes reais, por causa das obras, por causa dos atos de justiça. Quando você ouvir falar de coroa, espada, trono, né, significa governar com Cristo. Isto é reino. Então, reino ou recompensa é a mesma coisa. Galardão, ser galardoado, está se falando de reino, ok? Não se esqueça, há uma diferença. Ah, Danilo, para mim tudo era a mesma coisa. Você está vendo que não é a mesma coisa. Então, lembrando que salvação já está garantida por Cristo Jesus,
que é a graça, que é o seu ato de justiça, né? Conquistada lá na cruz. Nossa salvação é certeza, porém a questão da salvação e reino é a nossa posição. Equivale à nossa posição se nós queremos apenas a graça, que é a salvação, ou se nós queremos, a partir da salvação, nós queremos fazer as obras de Cristo. Nós queremos fazer os atos de justiça de Cristo, que vai nos garantir o reino através das obras, onde nós vamos ser galardoados, coroados como vencedores. Então, muitos hoje estão relaxados acerca da vinda de Cristo. Muitos. Tem muitos cristãos que estão relaxados. E isso é preocupante. Sabe por quê? Porque todos, um dia, todos vão comparecer, né? Vão estar diante do tribunal de Cristo. Haverá 3 tipos de tribunais. O tribunal de Cristo, aonde Cristo ele vai julgar as obras da igreja. Vai ter o tribunal das nações, tá? Vai ter o tribunal das nações, que nós vamos ver lá em Mateus 24, o tribunal das nações, que são as nações no reino milenar, e vai ter o trono branco, onde o próprio Deus, após o milênio, ele vai julgar os ímpios que rejeitaram a graça, tiveram a oportunidade. Ele vai já condenar Satanás para ser lançado no lago de fogo. Nisto, o falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivo. Se é vivo, é com o corpo junto no lago de fogo. Tudo bem? Então, eu disse que muitos cristãos hoje estão relaxados acerca da vinda de Cristo, e isso é preocupante porque vai ter um tribunal de Cristo. E nesse tribunal serão julgados segundo as suas obras, sejam elas boas ou sejam elas más, sejam elas o que elas fizeram com o corpo. Então, estas obras, se você fez uma obra que Deus mandou você fazer, estas obras elas vão ser comparadas como ouro, prata e pedra preciosa. Se eu fiz obras que Deus não mandou eu fazer, elas vão ser comparadas como palha, madeira e feno. E essas obras são obras humanas alicerçadas no fundamento que é Cristo. Então tem muita gente na igreja que está fazendo dentro da casa de Deus obras. Só que esses tipos de obras que vai definir que tipo de obras que eu e você estamos fazendo. Então assim, tem muita gente que está na igreja, está tocando, mas Deus não mandou tocar, Deus mandou pregar. Então tem muita gente que Deus está cobrando algo e ela está rejeitando porque ela acha que ela tem que fazer aquela outra obra. Essa outra obra, você sente que o Espírito Santo, dentro do teu espírito, está começando a te remoer. Você sente você sente meio que não é para você fazer isso. Você tem que fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Isso que você está rejeitando, que é o que Deus mandou você fazer, é o que vai te dar o galardão do reino, para você ser um vencedor até o fim. Porque essas obras que Cristo mandou você fazer são obras que vão ser consideradas como ouro, prata e pedra preciosa no dia do julgamento. Vai ser provado por um fogo da justiça, num mar de vidro. Este mar de vidro é água e fogo misturado, no hebraico chamai, maim, água, eis fogo, né, que é o céu formado com fogo e água. É um mar de vidro que é a plataforma do trono de Deus, onde ele está assentado. E este mar de vidro cristalino, mas misturado com fogo, este é o lago de fogo. Este
é onde o inferno vai ser jogado e o último a ser lançado é a morte. Então, o fogo é o mesmo, tanto para o ímpio como para a igreja que vai ser provada no fogo. As obras, o fogo é o mesmo, a diferença é quem entra. Você pegou? Você pegou? A diferença é quem entra no fogo, porque Deus é um fogo consumidor e Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Então Deus é fogo. Se você não gosta de fogo, então você já vai vendo aí que você vai ser disciplinado, você vai ter que entender mentalidade de governo, mentalidade de reino, que Deus é fogo e fogo consumidor, fogo para a justiça e também fogo porque é a natureza de Deus. Ele é fogo. Tanto fogo para queimar as obras, como fogo para aprovar estas obras e fogo também para condenar. Então, este mar de vidro, a igreja vai ter que passar por um julgamento. Então, se as minhas obras resistirem a este fogo, eu vou ser galardoado e as minhas obras vão me acompanhar. Se as minhas obras se deteriorarem neste fogo, eu vou ser reprovado e passarei por 1000 anos de disciplinas no reino milenar que vai ser na terra. Tudo bem? Então, nós vimos aqui até este comecinho desta aula que vai haver um julgamento e vai ser julgado essas obras, sejam elas boas ou más. Vamos abrir a Bíblia, Romanos 2. Abre aí, Romanos 2. Vamos ler um pouco o texto para a gente poder entender melhor. A melhor coisa é abrir a Bíblia e eu explicar para vocês, né? Eu falando, vocês ficam pensando, né? Não sei não, tô achando que você está falando aí, lá no... Lembra o início da introdução? Que eu fiz uma introdução que eu cheguei a falar isso? Ah, mas ele não falou de Bíblia aí, ele falou de obra, mas não citou Bíblia. Abra em Romanos 2. Romanos 2, versículo 6. Fala assim, ó. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Então, vai haver uma recompensa, né, através de um julgamento de obras, sejam elas boas ou más, recompensa, galardão, tudo que eu e você fizermos para Deus, mas este fazer para Deus é fazer o que Ele mandou. Não tem outra escapatória, pessoal, não tem outra... Nossa, você está repetindo essa frase porque não tem outra saída, não tem outra alternativa. Se o meu pai mandou eu fazer, eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Por que eu vou fazer o que Ele não mandou eu fazer? Se Deus mandou eu ir para cá, por que eu vou para lá? É Ele que determinou eu ir para lá, porque é Ele que quer que eu vou para lá, porque é algo de importante, ter uma recompensa. Então, tudo que eu e você fizermos para Deus vai ter uma recompensa. Por isso que vale a pena sofrer, chorar, passar pelas tribulações. Paulo mesmo disse que quando nós passamos pelas tribulações, que Deus vai dar para todos e os seus escolhas também passaram pela tribulação, é para amadurecimento, para que nós possamos ser cristãos maduros espiritualmente, aperfeiçoamento da alma pela tribulação, que é isso que é a finalidade da salvação da alma, pela tribulação que ela é aperfeiçoada, através das obras, para a gente ser galardoado, recompensado. Então vale a pena sofrer aqui na terra, vale a pena eu e você passar por obras que Deus mandou a gente fazer e passar este esforço, às vezes humilhação, canseira. Vale a pena, porque é o que Deus quer que nós façamos. Então, vai haver uma recompensa. Deus é recompensador, galardoador para aqueles que o buscam e que faz a vontade de Deus. Abra aí mais um pouquinho, Gálatas 6, Gálatas 6, 9. Você está anotando? Eu espero que você esteja anotando. Eu vou repetir. Toda vez que eu falar uma frase principal, se eu estou falando aqui muito, eu estou aqui falando bastante coisa, mas tem uma frase que é padrão, que nem eu falei aqui, nós vamos ser julgados através de obras. Então, pega essa frase, anota. Eu comecei a falar aí de Romanos 2, vai lá em Romanos 2, vamos ser julgados através de obras, sejam elas boas ou más, que nós fazemos através do nosso corpo, seja para reino ou para disciplina. Anota essa frase bem em Romanos 2. Se eu citar um outro versículo, puxa uma setinha ligada neste texto. Se eu falar um outro, vai ligando, vai tudo referente àquela primeira frase de Romanos que você escreveu na sua Bíblia ou no seu caderno que você está
anotando. Com isso, quando você abrir a Bíblia na sua igreja, numa escola bíblica, ou numa reunião de família, que você for ensinar que seja, toda vez que você for abrir a Bíblia, você vai ler o que está escrito, você vai lembrar da aula que você estudou aqui, pegou uma base principal de um texto, escreve mesmo, achou espaço na Bíblia, escreve. Você leu lá, não, vamos ser julgados através de obras, beleza. Bom, aí você fala, pessoa, nossa, abre lá Romanos, bom, você abriu, você lê. Agora em Gálatas, bom, agora em Efésios, pessoa, sabe versículo, hein? Sabe falar, hein? Mas tá anotado, mal sabe que você estudou e anotou. É aí que tá a diferença. Então, anotação é importante, gravação. Você não está me estudando só ouvindo, né? Eu espero que você não esteja estudando só ouvindo. Vigia aí, rapaz. Você tem que estudar, ouvir, anotar, escrever. Se você estiver escrevendo tudo que eu estou falando, é mais de 90%, que vai ser difícil você esquecer. Experiência própria, tá? Eu tenho em torno de 17 apostilas que eu digitei. A maioria, um padrão aí, são mais páginas, mas tem um padrão aí de 100 páginas que eu mesmo digitei, sobre todos os tipos de aula que eu ainda vou gravar. Então eu estudei, então eu quero que você faça o mesmo, porque eu quero que o reino expande, eu quero que o reino cresça através de você. Por isso que eu estou gravando um curso, para que você governa sobre este curso, quando você adquirir, que você já adquiriu, e você vai estudar e você vai ensinar. Então é assim que tem que ser levado a sério. Eu vou comprar só para fazer o Danilo feliz? Não é essa a intenção. A minha intenção é abençoar vidas através de um curso, para que você possa crescer e ser amadurecido espiritualmente para o reino. O meu foco é o reino. Amém? Então, Romanos, isso é sério. Nós lemos Romanos 2, agora Gálatas 6. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Ou seja, nós vamos colher se não houvermos desfalecidos. Esse desfalecido não é morrer. Se não houvermos desfalecidos, entristecido, desistir. Então, se você não desistir dessa obra que você está fazendo, se você perseverar nesta obra que você está fazendo para Deus, sono, canseiro, humilhação, deboche, desânimo, inimigo jogando na sua mente, você com dúvida, se você não se desfalecer, haverá um tempo que você vai ceifar. Haverá um tempo que você vai colher. Haverá um tempo que Deus vai te dar o galardão. Haverá um tempo que você vai ser coroado. Haverá um tempo que nesta coroa vai ter pedras preciosas em cima dessa tua coroa, porque vai estar identificando o valor, o peso, a importância que essa sua coroa teve quando colocou na tua cabeça como vencedora por Cristo, através das tuas obras que você faz para Deus, que é o que Ele mandou você fazer. Lá na frente você vai colher. Tudo que nós fizermos para Deus não é em vão, não vai voltar vazio, vai ter uma recompensa. Deus é justo, Deus é justo. Então, nós vamos ver que também, segundo o Evangelho de Mateus, existem 3 aspectos acerca do reino dos céus. Anota que isso não tem faculdade de PhD, faculdade de MEC, não existe isso aí. Isso aqui não tem. Anota. As 3 características do reino. Você sabe qual que são as 3 características do reino que vai falar sobre o reino, os 3 aspectos do reino? Anota aí. O reino, ele é... Isso aqui você tem que notar. Aparência, realidade e manifestação. O reino tem 3 aspectos. Aparência, realidade e manifestação. O reino tem aparência, realidade e manifestação. O negócio é repetição. É repetição. Deus, ele repetiu, tanto é que escreveu o livro de Deuteronômio e o povo mesmo assim não entendeu. Então,
Repetição é a chave. Então, o reino tem 3 aspectos, qual que é? Aparência, realidade e manifestação. Então, o que é a aparência do reino? Tudo aquilo que está relacionado com Cristo e o cristianismo, e nem sempre é real e verdadeiro. Tem muita coisa que tem uma aparência, mas sem uma realidade interior, ou seja, podemos ver a aparência do reino nas parábolas. Então, as parábolas é a aparência do reino. Isso daí, tá lá, se não me engano, está lá em Mateus 5, por isso que toda vez quando vai começar uma parábola, o que Jesus fala toda vez que vai começar uma parábola? O reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é semelhante a... Nós vamos ver aqui em Mateus 5, né? Vai falar sobre as parábolas do reino. Então, sempre quando tiver as parábolas do reino, você vai ouvir falar que o reino de Deus é semelhante. Então, é uma aparência que vai falar de uma realidade futura. Então, as parábolas do reino é uma aparência, mas sem uma realidade interior. Mas na sua realidade interior do reino está em nós. Então, a realidade do reino, através das parábolas, ela pode-se dizer que está em nós, ok? Então, o que é a realidade do reino? Nós vimos que a aparência do reino são as parábolas. E o que é essa realidade do reino, que é o segundo aspecto? Está na igreja. Eu não estou falando igreja de tijolo, não. Aquilo ali é um salão. Se um dia sair dali, aquilo lá vira um boteco, vira um mercado, vira um bar, vira um salão de festa. Estou falando que a igreja é eu e você, templo do Espírito. Quando nós estamos todo mundo junto, nós somos templo do Espírito Santo. Habitação, templo do Espírito Santo. Quando cada um está nos seus afazeres do dia a dia, nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos habitação. O templo é quando está todo mundo reunido e forma um corpo. É o templo. Agora, quando cada um está nos seus afazeres, cada um é um membro de um corpo onde o Espírito Santo habita. Tudo bem? Então, a realidade do reino é a igreja. Se a pessoa não está na igreja, não participa do corpo de Cristo. Infelizmente, a realidade do reino não está sobre a sua vida. Se ela não entender isso, a realidade desse reino, ela não vai estar sobre a sua vida. Ela tem que participar do corpo de Cristo, para que tenha uma realidade. Se ela não participar, ela não entendeu. E, infelizmente, essa realidade do reino não está sobre a sua vida. E também, essa realidade do reino é um novo nascimento. Tudo aquilo que foi revelado pelo nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte, né? Que está lá em Mateus 5 e Mateus 7. Se você for ler lá, você vai ver o Sermão do Monte, que vai falar sobre essa realidade do reino. Mateus 5 e Mateus 7. Então, hoje, a realidade do reino é no interior, no espírito. A realidade do reino, ela ocorreu aonde? No dia de Pentecoste. Ali a realidade se manifestou. Vamos ver? Em Atos 2, abre lá. Uma passagem muito conhecida. Atos 2. Atos 2. A realidade do reino, ela ocorreu lá em Pentecoste. Atos 2, do 1 ao 4. Vamos ver? Do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Que a minha versão é um pouco diferente. De repente veio do céu um som,
como um vento veemente, né, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados ou reunidos, em algumas versões, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ou seja, batismo com fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, né, o Espírito sobre, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa é uma realidade. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Ali houve tanto teve o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo e o Espírito sobre, através do Espírito Santo. Então é uma realidade. E essa realidade do reino, ela ocorreu em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu na terra e veio dentro de nós. Ou seja, temos a realidade do reino dentro de nós. Por quê, Danilo? Porque a realidade está na igreja. Anota aí, a realidade do reino está na igreja. Você é a igreja. Essa realidade é do fruto do novo nascimento. Você nasceu de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos vida, nós nascemos através do Espírito Santo, do sopro de Deus, nós nascemos de novo no Espírito. Abre em Lucas, para mim, Lucas 17, 20 e 21, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque é uma aparência interior. Ela é interior, ela não vem com aparência exterior. Aí, falando sobre o reino. Nem dirão, ele aqui ou está ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Lembra que eu falei que o vaso ele é para conter Deus? Então, quando eu nasci de novo, eu tenho a Trindade dentro de mim, dentro do meu espírito, e Deus tem um reino, e este reino já é uma realidade que é a igreja, e o meu governante é Cristo que habita dentro de mim. Você está entendendo o que é o reino? Que não é tão simples quanto você entendia, graça e reino, é tudo a mesma coisa. Então, nós vemos sobre a aparência, a realidade do reino, que é a igreja, a aparência é as parábolas, e agora o terceiro aspecto é a manifestação do reino. A sua manifestação será quando, Danilo? Será quando Jesus voltar. Quando ele voltar e reinar na terra por 1000 anos. Lembrando que não é acerca de Apocalipse 21, novo céu e nova terra. É antes disso, esse novo céu e nova terra é após o milênio, quando tiver, após o julgamento das nações, vai vir a guerra de Gog e Magog, a terra vai ser purificada com fogo, e aí sim essa parousia da Nova Jerusalém, ela vai descer e vai firmar literalmente na terra, e vai ser a terra um Éden eterno, e aí sim vai ser essa manifestação. Mas quando Cristo vir no soar da última trombeta, já vai estar dando início da manifestação do reino. Então, Apocalipse 21, esse novo céu e nova terra, não é se referindo a essa manifestação do reino, tudo bem? Então, haverá um período de 1000 anos, tá? 1000 anos. Pois nós temos que entender que este reino é um período milenar, dura 1000 anos. Reino é o que, Danilo? Reino é governo, entenda isso. Reino é governo. Você lembra quando a gente estudou na aula acima, no módulo acima, sobre, lá em Gênesis, quando Deus formou o homem? Quando Deus ele formou o homem, ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, e reine. Então,
O objetivo que Deus queria que o homem fizesse, até nos dias de hoje, é reinar em vida. Reinando em vida, nós estamos praticando o que nós vamos reinar no milênio e na eternidade.